Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 4. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Amém, irmãos? Glória a Deus, né? Jesus é a água da vida. Nós vemos aqui o Evangelho de João, né? Vários eventos mostrando a grandeza do Senhor, seu ministério. E aqui nós vemos um contexto em que Jesus recebeu uma notícia de que João estava batizando menos do que ele, né? Então ele ficou sabendo que os fariseus haviam ouvido que Jesus e seus discípulos batizavam mais que João. E isso trouxe um incômodo aos fariseus. E a partir daí Jesus, então, ele, de uma forma estratégica, ele resolve sair da Judéia e ir para a Galileia. Para nós entendermos aqui um pouquinho de geografia, né? A Judéia, a Galileia e a Samaria eram províncias, né? E a que mais se destacava era a Judéia. Por quê? Porque ali havia melhores condições sociais, né? Ali estava Jerusalém, a capital. Quando se falava em Galileia, lembrava mais de um povo misto, não muito bem economicamente. E quando se falava em Samaria, então, havia um preconceito muito grande. Então todo judeu, quando saía da Judéia para a Galileia, ele evitava passar por Samaria. Então ele dava uma volta, atravessava o Rio Jordão, para não passar por Samaria. Por quê? Porque eles entendiam que os samaritanos eram indignos, embora fossem também descendência de Israel, né? Mas os samaritanos, eles tiveram uma vida mista, por quê? Porque houve casamentos com outras nações. Isso começa a acontecer lá em 2 Reis, né? Deixa eu ler para vocês, para a gente entender. Segundo livro de Reis, no capítulo 17, no versículo 24, nos informa aí do que estava acontecendo naquela época. Lá no versículo... Segundo livro de Reis, capítulo 17, versículo 33. Assim temiam ao Senhor, mas também serviam a seus deuses, segundo o costume das nações, dentre as quais tinham sido transportados. Até o dia de hoje fazem segundo os primeiros costumes, não temem ao Senhor, nem fazem segundo os seus estatutos, segundo as suas ordenanças, segundo a lei e segundo o mandamento que o Senhor ordenou aos filhos de Jacó, a quem deu o nome de Israel. Então, esse capítulo vai informar que o rei da Síria, lá no versículo 24 agora, o rei da Síria trouxe gente de Babilônia, de Cuta, de Ava, de Amate, Sefarvaim, e fez habitar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. E eles tomaram a Samaria em herança e habitaram nas suas cidades. Então havia uma mistura. Esse povo de Israel passou a misturar com outras nações,
e essas nações serviam a outros deuses, e é por isso que Samaria, então, era rejeitada pelos judeus de Jerusalém. Então havia um grande preconceito com relação aos samaritanos. Mas Jesus, quando entendeu que ele devia sair da Judéia e ir para a Galiléia, a Bíblia nos informa que ele achou necessário passar por Samaria. Então nós podemos acreditar aqui que ele queria poupar tempo, né? Talvez encurtar o caminho. Mas eu creio que se fosse para encurtar o caminho, ele não ia ficar alguns dias em Samaria como ele ficou. Lá na frente vamos ver isso. Então ele ficou alguns dias em Samaria. Então isso nos mostra o quê? A preocupação de Jesus com relação às pessoas. Irmãos, nós não podemos esperar coisas grandes de quem não se propõe a fazer as pequenas coisas. Aquelas coisas que parecem pequenas, né? Então não espere coisas grandes de quem não faz pequenas coisas. Então o princípio para nós realizarmos algo grandioso é iniciando pelas coisas pequenas. É dando valor às coisas que parecem simples, né? E nesse contexto que estamos estudando nesse mês, que fala sobre família, nós vamos ver aqui a preocupação de Jesus, porque ele vai ter um encontro aqui com uma mulher. E a Bíblia fala que essa mulher era uma mulher solitária. Estava ali sozinha, numa fonte, buscando água. Nós vamos ver que essa mulher, além de sofrer o preconceito, porque era samaritana, então havia um preconceito contra o samaritano, era uma mulher solitária. Por quê? Porque ela vai até uma fonte, a hora sexta, isso no calendário judaico quer dizer meio-dia. Então imaginem o sol, né, daquela região, ao meio-dia, uma mulher que está carregando um cântaro. Então eu fui olhar no dicionário, um cântaro, há vários tamanhos, mas em média cabem 12 litros e meio de água. Então imagine uma mulher carregar isso aí, né? Talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas não era pouca água, né? Então 12 litros e meio de água. E essa mulher fazia isso todos os dias. Ela ia até aquele lugar, até aquela fonte, para tirar a água do poço e levar aquela água para realizar as suas necessidades. E por que ela fazia isso? Porque ela não tinha ninguém. Então o grande drama que a sociedade vive hoje é de uma sociedade solitária. Hoje nós estamos vendo aí que as pessoas estão até adaptando apartamentos de 40 metros quadrados, 50 metros quadrados, porque elas estão optando em viverem sozinhas. Estamos perdendo hoje a noção de família. Há um cronista moderno que disse o seguinte, que família é um grupo de pessoas que tem a chave da mesma casa. Então, a definição desse cronista, um grupo de pessoas que tem a chave da mesma casa. É claro que essa definição ela não cabe para nós, que cremos que a família é um projeto de Deus. A Bíblia é um projeto de Deus que foi mencionado no primeiro livro da Bíblia, lá em Gênesis, quando Deus disse o seguinte: deixará, pois, o homem seu pai e mãe, e unir-se à sua mulher, formando com ela uma só carne. Então, Deus, ele projetou a família nasceu no coração de Deus. A família é algo que nós temos que valorizar todos os dias da nossa vida. Quem é meu amigo no Facebook aí, vai reparar que eu gosto de postar fotos só quando eu estou com a família. Então, dificilmente vocês vão ver uma foto em que eu esteja sozinho, porque eu gosto de valorizar a família. E não adianta você estar no melhor lugar se você não estiver com a sua família. Eu tenho um amigo que há alguns dias ele viajou para fora do país e ele se comunicou comigo pelo Face. Ele é cristão também, ele ora por mim porque eu estou aqui, é um sonho dele que ele realizou. Mas olha, eu estou aqui numa solidão, porque eu estou com um grupo de pessoas aqui que são mais jovens do que eu, que não têm as mesmas ideias que a minha, então eu estou sofrendo bastante. Então ele estava sofrendo num lugar muito bom por causa da solidão. Então, irmãos, o melhor lugar em que você pode estar é no lugar em que você estiver com a sua família. Valorize a sua família. Então, aquela frase que talvez um dia você disse para sua esposa ou para o seu marido: olha, eu fico com você até debaixo da ponte. Isso é verdade, viu?
É claro que não precisa chegar tão literal, mas isso quer dizer o quê? Que quando nós fizemos o voto do casamento, nós concordamos em passar por dificuldades junto com o nosso cônjuge, não é assim? Foi o voto que um dia nós fizemos. E esse princípio, irmãos, parece brincadeira, mas é um princípio que Deus tem para conosco também. Deus, ele trata a igreja como noiva. Né? Jesus trata a igreja como noiva. Jesus, ele, portanto, é o nosso marido, é aquele que não larga, que está sempre conosco. E aqui Jesus, quando ele está no caminho da Judéia para a Galiléia, e era uma viagem muito longa, não era, na época não tinha meios de transporte como hoje, então ele vai viajar numa caminhada longa para chegar lá de dias, não é de um dia só. Então o ser humano caminha em passos normais de 3 a 4 km por dia, por hora. Então se você sair para caminhar aí, em 1 hora, você deve caminhar cerca de 3 a 4 quilômetros. E a Judéia até a Galiléia tinha mais de 100. Então, mais de 150 quilômetros. Então, imagine quantos dias Jesus demorou para chegar ao seu destino. Mas durante o caminho de Jesus, quem se encontra no caminho de Jesus é abençoado. E Jesus, então, quando ele acha necessário passar lá na Judéia, ele passar em Samaria, ele passa por ali, e a Bíblia fala que ele estava cansado do caminho. A Bíblia fala, irmãos, que Jesus, embora sendo Deus, ele não quis ser igual a Deus, mas ele se esvaziou de si mesmo, tomando a forma de servo. Se fez semelhante aos homens e foi obediente até a morte e morte de cruz. E a Bíblia fala que por isso Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus, quando ele se esvaziou, ele se sujeitou a passar pelos sofrimentos que nós passamos. Jesus, a Bíblia fala que ele teve fome, Jesus teve sede, Jesus chorou, Jesus se cansou quando fez longas caminhadas, Jesus, sobretudo, amou, assim como ele quer que nós o amemos e nos amemos. Jesus amou. E é esse amor que nos levou até ele. É esse amor que fez com que ele parasse naquela fonte e se preocupasse com uma mulher samaritana. Jesus, ele vai começar ali a romper com o preconceito que existia contra o samaritano. Então havia já um preconceito do judeu não falar com o samaritano, e havia o preconceito também de um homem judeu falar com uma mulher. Então Jesus, ele começa a romper as barreiras do preconceito humano. Jesus não faz acepção de pessoas. Jesus, ele vai para uma grande jornada, ele vai para a Galiléia, e vocês vão ver que lá na Galiléia, Jesus realiza grandes milagres. Mas antes desse grande trabalho, ele para uma missão especial, que é falar com uma mulher samaritana. Os samaritanos, eles eram rejeitados, mas Jesus, em uma das suas parábolas, ele fez questão de nos informar que as aparências enganam. Na parábola que ele contou, né, que havia uma pessoa que tinha sido vítima dos salteadores e ficou lá caída, passou um sacerdote, passou um levita e passou o samaritano. E a pessoa que deu socorro para aquela vítima foi o samaritano. Jesus mostra para nós que as aparências enganam, irmãos. A Bíblia nos fala que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Eu vejo isso, essa declaração de Jesus, como o grande termômetro do cristão. O grande termômetro do cristão é quando ele realmente demonstra o amor que ele tem a Deus, e ele consegue fazer isso também quando ele se preocupa e ama o seu próximo. E quem que é o próximo? É aquele por quem eu tenho simpatia? Porque às vezes nós temos afinidade com algumas pessoas mais do que as outras. Mas o meu próximo é todo aquele que está ao meu lado e precisa de algo pequeno meu, um gesto, uma palavra de ânimo, um abraço,
um olhar, pequenas coisas. Só é apto, irmãos, para o reino de Deus, pessoas que valorizam esses pequenos atos. Porque quando fazemos esses pequenos atos, Deus nos faz realizar coisas maiores. Então, se você quer dar um grande passo, comece com os passos pequenos. Se você quer realizar a obra de Deus, comece a fazendo aquilo que parece que ninguém quer fazer. Até o Bruno falou aqui hoje, né? Nós não podemos só pregar aqui no púlpito, mas temos que pregar a nossa vida lá fora também, principalmente, né? Na nossa casa, como bom marido, como boa esposa, como bom filho. É o que fala a palavra de Deus em Colossenses. Maridos, amai as vossas esposas. Mulheres, sujeitai-vos aos seus maridos. Filhos, obedeceis aos seus pais. Pais, não irriteis os seus filhos. Então nós temos que demonstrar o amor. O Evangelho, ele é fundamentado no amor, na graça. Todos nós somos alcançados pelo amor de Deus, não é isso? Pela graça de Deus. A graça do Senhor é que nos permitiu estar na presença de Deus hoje, porque éramos miseráveis pecadores. Estávamos fadados à morte espiritual. Mas a Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho Jesus Cristo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a graça de Deus. A misericórdia. A Bíblia fala que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E a misericórdia do Senhor é a razão de nós não sermos consumidos. Então nós servimos a um Deus de amor, um Deus de graça, um Deus de misericórdia. E a Bíblia fala também que nós temos que dar relevância ao perdão. O perdão, irmãos, é você levantar a bandeira branca, mesmo tendo cartucho para continuar a guerra. Então nós temos que levantar a bandeira branca, mesmo tendo cartucho para continuar na nossa guerra. Isso é o perdão. E uma outra coisa principal, que vai realmente nos mostrar quem somos, é a comunhão. O amor, a graça, a misericórdia e o perdão não significariam nada se não houvesse a comunhão. E a comunhão muitas vezes depende de nós. Deus dá uma força, porque a Bíblia fala que Ele derramou sobre nós o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos guia. O amor de Deus foi derramado em nossos corações, para que tenhamos comunhão uns com os outros. Porque essa comunhão nós temos que ter com Deus e com o nosso próximo. E a comunhão é algo que tem faltado também nos lares hoje. Em muitos lares travam-se batalhas. Há casamentos em que não há mais o diálogo entre marido e mulher. Há casamentos em que os filhos não se comunicam com os pais, ou até desprezam os pais. Pessoas que até já se esqueceram que têm pais. E esse não é o propósito de Deus para a vida da família. Nós estamos sendo bombardeados aí nos últimos dias por pessoas que querem acabar com a família, estimulando o casamento homossexual, valorizando as pessoas a ficarem sozinhas. E isso, irmãos, é totalmente contrário à palavra de Deus. Isso é totalmente contrário àquilo que nasceu no coração de Deus, que é a família. Por isso, valorize a sua família, ame a sua família. E Jesus, quando ele começa a conversar com essa mulher, nós podemos aqui passar também um raio-x dessa mulher por aquilo que a Bíblia fala. Então, uma mulher ali que todo dia tinha esse encargo de carregar essa água sozinha. Uma mulher que, quando começa a conversar com Jesus, ela demonstra muitas dúvidas. Porque ela está, em razão daquilo que nós falamos lá, que nós lemos lá em 2 Reis, que havia uma mistura, né? Eles passaram a servir outros deuses, e essa mulher também, ela devia viver a herança de um sincretismo religioso. Hoje também, as pessoas estão vivendo a bagunça religiosa. Não sabem mais no que acreditar. Estão deixando a simplicidade do Evangelho e acreditam em tudo aquilo que ouvem aí fora. E essa mulher é alguém assim também, duvidosa. Quando ela começa a conversar com Jesus, uma das perguntas que ela faz é, olha,
falaram que o lugar que tem que se adorar é aqui, mas vocês dizem que é lá. Onde é que eu tenho que adorar? Então, uma mulher que está cheia de dúvidas. Talvez você entrou aqui nessa noite, irmãos, com dúvidas como aquela mulher tinha. Mas eu tenho certeza que Jesus, Ele começa a tratar com você nessa noite, para que essas dúvidas saiam da sua vida e você experimente a renovação que Jesus traz no seu viver. Aquela mulher, ela apresenta dúvidas que muitas vezes passam em nossa mente também. Uma das coisas que ela questiona é se Jesus era maior do que Jacó. Né? É maior do que nosso pai Jacó, que ele que deu essa fonte para nós. E às vezes nós não fazemos essa comparação, mas fazemos algo semelhante. Senhor, será que o Senhor não consegue resolver esse meu problema? Nós queremos comparar Jesus com o nosso problema. Ou queremos elevar o nosso problema ao tamanho de Jesus. E Jesus, irmãos, a Bíblia fala que Ele andou sobre as águas. Jesus, Ele está acima de qualquer problema nosso. A Bíblia fala que todos os fios da nossa cabeça estão contados. Isso quer dizer que Jesus se preocupa com cada detalhe da nossa vida. Jesus está no controle da nossa vida. Então, Jesus, Ele tem o controle de todas as coisas. Cantamos hoje aqui, né? Louvores da criação. Nós entendemos que estamos numa terra que é o tamanho da terra, numa Via Láctea, é inexpressivo. Parecemos ser tão grandes, mas somos tão pequenos diante de tudo aquilo que Deus criou. Então nós vemos a perfeição de Deus em tudo aquilo que Ele fez, em tudo aquilo que Ele criou. A Bíblia fala que os céus manifestam a glória de Deus. Mas o homem não creu nessa pregação que ele vê todos os dias com o sol, com a chuva, com o céu, com as árvores. Então a Bíblia fala que aprove a Deus salvar os homens pela loucura da pregação. Então isso que nós estamos fazendo aqui hoje é loucura. Pregar a palavra de Deus para o conceito do mundo é loucura. Mas a Bíblia fala que aprove a Deus salvar o mundo pela loucura da pregação. Porque os homens não conheceram a Deus por tudo aquilo que Ele criou. Jesus, quando chega até essa mulher, uma mulher vazia, duvidosa, solitária, Ele pede água para ela. Como pode Jesus pedir água para aquela mulher? Mas na verdade o que Jesus estava pedindo para ela não era água. O que Jesus pede não só para ela, mas pede para nós, é o nosso coração. Provérbios 23, 26. Olha o que diz a palavra do Senhor. Provérbios 23, versículo 26. Dá-me, filho meu, o teu coração e os teus olhos observem os meus caminhos. Quando Jesus fala que quer o nosso coração, Deus fala que quer o nosso coração, Deus está dizendo que Ele quer aquilo que é de melhor em nós. Porque o coração, né, fisicamente falando, é o órgão responsável para mandar oxigênio para o cérebro, para que haja o perfeito funcionamento do nosso corpo. Então poderíamos dizer que o coração é aquilo que há de melhor no nosso corpo. Ele é o responsável para manter essa máquina funcionando. E para o sentido espiritual, Jesus, Ele quer que nós dediquemos totalmente a nossa vida a Ele. Com a promessa que você terá só vitórias? Não. Jesus disse o seguinte: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus disse também: tenhai paz em mim. Quem disse isso foi Jesus, o príncipe da paz. Jesus é o principal da paz. Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não vos dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize.
Jesus está no controle da nossa vida. E Ele nos dá a garantia de que ainda que dias difíceis tenhamos, Ele está conosco. Foi essa promessa que Ele fez. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E Jesus, então, Ele queria o coração daquela mulher. E aquela mulher, ela fala: Senhor, Tu não tens com que tirar a água, e o poço é muito fundo. Muitas vezes, irmãos, nós queremos colocar também obstáculos para que Deus opere em nossa vida. Quando estamos passando por algum problema, já começamos a imaginar a forma como Deus vai operar. Senhor, eu estou com esse problema, mas fazendo o meu cálculo aqui não tem solução, viu? Se eu for para a direita, não dá. Né? Como o Faraó, né? Como Moisés. Se eu for à frente, tem o mar. Lá atrás eu em Faraó, para o outro lado é o monte. Não tem solução. Então nós queremos ensinar fórmulas para Deus. E foi esse questionamento da mulher. Senhor, mas o Senhor não tem com que tirar essa água? Mas Jesus, quando Ele aborda aquela mulher, Ele transfere um problema físico, material, para o problema melhor com o qual temos que preocupar, que é a nossa vida espiritual, a nossa vida diante de Deus. A Bíblia fala: buscai em primeiro lugar o reino de Deus. E as demais coisas que Jesus mencionou, que são as nossas necessidades, serão acrescentadas. Então, irmãos, quando nós realmente servimos ao Senhor, Deus, Ele cuida de todos os detalhes de nossa vida. Hoje há muitas pessoas que estão deprimidas porque estão sendo enganadas pela ilusão que o mundo tem trazido. O mundo, ele oferece muitas coisas, né? Poder, dinheiro. Então ele quer levar as pessoas para um caminho fácil. Mas eu creio naquilo que disse Davi: fui moço e hoje sou velho, e nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Jesus é o pão da vida. É Ele que é o nosso provedor. Ele é o nosso Salvador. Jesus nos salva em todas as circunstâncias. A salvação que Jesus nos trouxe, não só da morte, mas é a salvação de circunstâncias que talvez queiram nos afastar da presença de Deus. Jesus nos traz salvação todos os dias. E nesse encontro, Ele queria trazer salvação para a vida daquela mulher. E quando a mulher se preocupa, como Ele ia fazer isso, e pergunta para ele: você é maior que nosso pai Jacó? Ele que nos deu o poço. Às vezes, irmãos, nós atribuímos aquilo que nós temos a homens. Nossos talentos profissionais, né? Os nossos dons, atribuímos a nós mesmos, às vezes, né? Aos homens. Mas a Bíblia fala que todo dom vem de Deus. Todo dom perfeito, toda a dádiva vem de Deus. Nós somos mordomos de Deus. E Jesus responde dessa forma: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Jesus, ele nos faz lembrar em Jeremias. Lá em Jeremias, no capítulo 2, tem uma palavra que Deus diz o seguinte: olha, vocês cometeram duas maldades. A primeira, vocês me deixaram. E a segunda, foram procurar outros deuses. Ou seja, vocês cavaram, deixaram o manancial e cavaram para vocês cisternas rotas, cisternas rachadas que não retêm água. Talvez você entrou aqui nessa noite e está esquecendo que Jesus é o manancial de água viva. Você não queira sair dessa fonte de água viva e cavar uma cisterna que não retém água, que mistura com barro, que pode ter sujeira. Vocês já viram o mar? O mar ele é frequentado por muitos banhistas durante o ano todo, mas as águas do mar elas são renovadas. Por quê? Porque a lua, né? O mar são grandes massas, então essa atração permite o movimento das águas, das ondas do mar. E o movimento das águas faz com que ela se mantenha salgada, mais limpa. Quem suja a água somos nós, né?
mas o movimento das águas as mantém limpas. E Jesus, como fonte de água viva, ele nos mantém também limpos, santificados na presença de Deus. Jesus é a fonte de água viva. Não deixe, irmãos, esse manancial de água viva para cavar cisterna. Muitas pessoas têm cavado cisternas hoje, né? Essa mulher, quando conversa com Jesus, então Jesus ele vai lá no problema central dela. Chama o teu marido. E a mulher fala, eu não tenho marido. Ele falou, você disse bem, porque você teve 5 maridos e o que você tem agora não é o teu marido. Aí a mulher, puxa vida, ele conhece a minha vida. Jesus conhece a tua vida, irmão. Jesus conhece a minha vida. Jesus conhece o mais profundo do nosso coração. Jesus conhece tudo que se passa lá no mais profundo do meu coração, do teu coração. Jesus conhece todas as coisas. Cantamos aqui, né, que os olhos de Jesus são como chamas de fogo. O fogo ilumina, o fogo purifica. Jesus, com seus olhos de fogo, enxerga tudo que se passa na nossa vida. E ele enxergou que aquela mulher tinha um problema na sua vida de relacionamento. Ela tinha alguém que não era o seu marido. Estava numa relação irregular. Talvez eu pregando a palavra nessa noite, a Bíblia fala, né, que a palavra é viva e eficaz. É mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, né? Ela vai até a divisão da alma, juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração do homem. Talvez o teu problema não seja o dessa mulher conjugal, de relacionamento, mas talvez nesse momento em que a palavra está sendo ministrada, não você, mas o Espírito Santo tem te levado àquilo que tem tentado afastar você de Deus. E a proposta dessa noite, de Deus nessa noite não é, aliás, a proposta de Deus nunca é acusar ninguém. O que Deus quer é trazer salvação, é trazer libertação, como Ele fez na vida daquela mulher. A mulher disse que não tinha marido, Jesus sabia disso, e ela falou, poxa, mas eu vejo que o senhor é profeta. Ela começa a entender que a conversa está se avançando. É assim na nossa vida também, irmãos. Nós, quando aceitamos a Jesus, estamos no primeiro amor, nós começamos a ter um relacionamento que deve se aprofundar cada dia com Deus. E essa mulher, na medida em que ela conversa com Jesus, ela vai tendo revelações de quem é Jesus. E essa revelação que nós temos que ter também no nosso dia a dia. Nós não podemos deixar de crescer espiritualmente na presença de Deus. Mas para que isso aconteça, eu preciso estar ligado todos os dias nesse manancial de água viva. O que nos traz crescimento é a palavra de Deus. A palavra de Deus ela precisa ser declarada na minha vida, não só aqui na igreja, mas a palavra de Deus tem que ser declarada lá no meu lar, no meio da minha família. Eu preciso declarar a palavra de Deus. Um método que Deus sempre usou para que nós permaneçamos na sua presença é a repetição. Lá em Deuteronômio 6, o conselho de Deus foi o seguinte, olha, essa palavra que eu vos falo hoje, vocês deverão falar para os seus filhos assentados no caminho, deitado, ao levantar, ao deitar, coloque na porta, nos umbrais. Elas devem ser memorizadas, declaradas todos os dias. Por quê? Porque para que jamais vocês venham se esquecer dessa palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Irmãos, se você quer crescer, você precisa ter um desejo de mudança. E se você quer mudança, você não pode continuar fazendo as mesmas coisas. Quando essa mulher começa a ter a revelação de quem é Jesus, ela até aí chega na dúvida, puxa, é profeta? Aonde eu devo adorar?
É aqui, é lá. E Jesus fala, olha, os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Qual é o fruto do Espírito, né? Amor, paz, longanimidade, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, fidelidade. Fruto do Espírito. Muito importantes para a nossa vida. O que é a verdade? Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Na medida em que eu cresço na minha comunhão com o Senhor, eu vou me aprofundando mais no conhecimento de Deus. Na medida em que eu cresço na meditação da palavra, na oração, eu vou me tornando mais parecido com Cristo. É por isso que somos chamados de cristãos, porque nós temos que nos parecer com Cristo. E essa mulher, ela começa a entender o que Jesus está dizendo para ela. E ela já fala, eu sei que o Messias vai vir. E quando ele vier, vai nos anunciar tudo. E Jesus fala, eu sou, eu que falo contigo. O Messias, irmãos, está aqui nessa noite. Jesus está conosco. E ele tem anunciado tudo o que ele quer para a nossa vida. Ele tem procurado fazer com que a nossa vida não seja mais a mesma. E aquela mulher começa a entender isso porque diz a Bíblia que ela deixou, lá no versículo 28, deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens. Aquela mulher, então, quando ela entende quem é Jesus, ela deixa o cântaro. E nessa noite, eu quero convidar você a deixar aqui também o seu cântaro. Talvez esse cântaro esteja muito pesado para você. Esse cântaro talvez tenha representado os seus problemas familiares, as suas preocupações, as suas noites sem dormir. Talvez um problema financeiro, problema de relacionamento, talvez uma enfermidade, talvez a depressão, talvez o desejo de não vir mais à igreja. Deixe esse cântaro aqui hoje, irmãos, e aceite a proposta de Jesus. Aquela mulher deixou o cântaro. Ela não queria mais carregar aquele peso. Deixe hoje aqui tudo aquilo que tem trazido peso para a sua vida. A proposta de Deus para você nessa noite é que você escolha a fonte de água viva que é Jesus Cristo. Quando você tiver a fonte de água viva, você não precisa mais de um cântaro. Você não precisa mais carregar lá que sejam 12 litros e meio de água. Mas você vai ter a água que salta para a vida eterna. E essa água, ela precisa jorrar em nossas vidas. Essa mulher, ela sai então aqui desse encontro com Jesus e vai para a cidade e começa a anunciar àqueles homens que ela tinha tido encontro com Jesus. E diz a Bíblia que esses homens se interessaram também e foram até Jesus e ouviram a palavra dele e muitos creram. Jesus realizou uma grande obra lá em Samaria, porque ele se preocupava com aqueles que eram desprezados. Se você entrou aqui nessa noite também, está achando que está sozinho, sozinha, eu quero dizer para você que Jesus está contigo. E quando Jesus entra na tua vida, irmãos, a Bíblia fala que quando nós recebemos a Jesus, nós ganhamos essa vida 100 vezes mais. 100 vezes mais. A gente não está falando isso só no lado material, não. Aliás, não é no lado material. Mas eu, desde o dia que eu aceitei Jesus na minha vida, eu já recebi muito mais do que 100 vezes mais. A paz que eu tenho em Jesus, as revelações que eu tenho da palavra de Deus, a família abençoada. Eu tenho muito, os irmãos que eu adquiri. Eu tenho muito mais do que eu tinha quando eu não servia a Jesus. E essa mulher, ela deixa o seu cântaro e vai fazer a obra de Deus. E vai fazer a obra de Deus. Jesus, ele consegue trazer salvação a muitas pessoas de Samaria, pessoas que estavam desprezadas, abandonadas,
solitárias. A Bíblia fala que Deus faz com que o órfão se sinta em família. É isso que o Senhor quer fazer em nossa vida. O interessante é que Jesus, quando ele teve um encontro com essa mulher, ele não realizou nenhum milagre. E nós sempre queremos milagres, né? Nós sempre queremos milagres, mas ninguém quer viver a véspera de um milagre. Já pensou nisso? Todo mundo quer milagre. O que ninguém quer é passar na véspera do milagre. Jesus vai realizar um milagre lá, depois que ele vai lá para Galileia, vai curar cego. Mas ninguém quer ser cego, né? Talvez o que você precisa nessa noite não é de um milagre, mas é de ouvir a palavra de Deus e a praticar. Você entrou talvez, eu quero um milagre, mas eu tenho certeza que se você der ouvido à palavra de Deus, a tua vida vai mudar. Você vai ver a bênção de Deus na sua vida. A Bíblia fala que a palavra de Deus ela vai e produz o resultado para o qual foi enviada. E creio que Deus está fazendo isso nesta noite em nome de Jesus. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Aquela mulher, ela não viu algo miraculoso. Milagre é isso, miraculoso. Algo miraculoso. Mas ela teve a sua vida transformada. Ela teve a sua vida transformada e teve presente nos seus olhos o grande amor de Deus, a grande graça do Senhor Jesus Cristo, que parou em Samaria porque ele tinha um encontro marcado com ela. E eu tenho certeza que Jesus marcou o encontro conosco aqui nessa noite. E nós não poderemos sair daqui mais os mesmos. Porque eu não falei nada de mim aqui. Mas eu disse aquilo que Deus colocou no meu coração, que é a palavra de Deus. Passará o céu e a terra, mas as palavras do Senhor não passarão. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé?